Eu quero ler uma passagem com vocês. Uma passagem que eu li hoje de manhã. E eu li ontem também. Engraçado que eu li 2 vezes, nem me toquei. Mas só hoje eu percebi que eu havia lido novamente. E ela falou a mesma coisa que falou ontem. Eu falei, tem algo nessa passagem que eu quero ministrar sobre a vida de vocês. Em Provérbios 21:1 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Há 4 pontos que eu quero conversar com vocês em relação a esse versículo que eu tive um discernimento da parte do Espírito. Primeiro, como ribeiros de água. Segundo, assim é o coração do rei. Terceiro, na mão do Senhor. E 4, este, segundo o seu querer, o inclina. Engraçado que cada uma delas possui algo específico da parte de Deus para as nossas vidas. Começa como ribeiros de água. Alguém sabe o que é um ribeiro de água aqui? Ninguém sabe? Vou explicar para vocês. Antigamente não existia equipamentos muito grandes, sofisticados, para que os agricultores pudessem escavar algo e fornecer água para a agricultura dele, para a plantação dele. Então eles faziam ribeiros de água. Ribeiros de água não é cachoeira. É uma cova que eles fazem justamente para que flua água e dê as nascentes e comece a direcionar um caminho para que chegue até a plantação deles. E eu preciso te dizer que Salomão, quando falou sobre esse versículo, quando colocou esse versículo em Provérbios, era exatamente isso que ele queria trazer para a gente. Que pode parecer que não está acontecendo, mas Deus já direcionou o caminho, já falou, meu filho, aquieta teu coração. Eu estou fazendo como os ribeiros da água, que não tinha equipamento sofisticado, mas tinha a minha mão direcionando, para que as águas cheguem até a fonte, para que as águas cheguem até o deserto, para que as águas cheguem até a plantação. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Amém? Você recebe isso? Você crê isso? Amém? O segundo ponto: assim é o coração do rei. O interessante é que o coração do rei naquela época era difícil de ser domado, porque ele era o maior de todos. Quando Salomão trouxe uma autoridade, a mais alta autoridade que tinha naquela época, porque ele queria justamente te mostrar que se um coração de rei, se um coração de um rei, Deus pode entrar, penetrar e fazer morada e transformar e direcionar o que dirá o nosso coração perante Deus. Então ele falou assim, lá no início, vou ler de novo para vocês. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei. Lembra da cova? Lembra do direcionamento de Deus? Assim é o coração do rei, onde Deus entra, penetra, faz morada, direciona, guia. É assim que ele quer dizer na palavra dele. Terceiro ponto: na mão do Senhor. Quem está na mão do Senhor está em total soberania e completa soberania da parte de Deus. Porque se você está na mão do Senhor, você fica em paz. Sabe por quê? Porque Ele é o único Senhor dos senhores, Rei dos reis. Não há coisa melhor do que estar nas mãos dEle. Não há coisa melhor do que ter o total direcionamento da parte dEle. Não há coisa melhor do que vir e servir a Ele, porque só existe um Deus nessa terra, um Deus que pode fazer tudo, que é acima de tudo e todos, que é o mais forte, que é o mais alto, que é o mais belo, que é o mais lindo. Não há nada melhor do que estar nas mãos dEle. E para finalizar essa palavra, quarto ponto: este segundo o seu querer o inclina. Lembra que eu falei do rei, da maior autoridade que existia naquela época? Aqui ele quer dizer que quando o coração da pessoa está alinhado, assim ele faz como os ribeiros de água. Ele se inclina a total favor da pessoa. O nosso apóstolo falou essa semana que nós éramos reis e rainhas nessa terra. E aqui eu trouxe uma passagem que fala sobre um rei. E assim como o rei, também há a rainha na terra. Ou seja, se o seu coração está totalmente conectado e alinhado ao que o nosso Deus quer, tenha a certeza que aquilo se cumprirá. E essa palavra não fala simplesmente sobre cova, sobre Deus. Ela fala também sobre confiar, sobre confiança em Deus, sobre ser entregue totalmente a Deus. É isso que Deus faz. Quando nós literalmente falamos: Senhor,
Eu confio em ti. Eu sou um rei que governa aquilo que tu coloca nas minhas mãos. Eu sou uma rainha que lidera e que faz a gestão correta daquilo que tu coloca nas minhas mãos. Mas eu também sou teu servo. Mas eu também me inclino a ti e me deixo ser usado pela tua presença. Me deixo totalmente ser transformado todos os dias. Me deixo ser limpo, purificado e liberto de tudo aquilo que me afasta de ti. Amém? Quantos entenderam que eu acabei de ministrar sobre vocês? Aleluia. Então fique com essa palavra. A palavra em si fala sobre confiança, sobre deixar Deus nos usar, sobre simplesmente sermos totalmente abertos à presença dEle, sensíveis à voz dEle, sensíveis ao querer dEle, porque Ele diz que Ele se inclina. Se inclinar é simplesmente... Eu vou ler para vocês o que significa essa palavra. Eu não li agora, mas eu vou ler para vocês que vocês entendam. Essa palavra é uma palavra hebraica. E ela transmite a ideia de conduzir, direcionar, fazer pender para um lado. Ou seja, se você acha que você está no caminho errado, você não está no caminho errado, você está sendo direcionado por Deus. Porque na palavra dele diz assim: a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Ou seja, você está no caminho que Ele quer que você esteja. Porque é nesse caminho que você vai ser forjado. É nesse caminho que Ele está te preparando para justamente quando chegar lá, receber aquilo que de fato é teu. E se começou, você vai falando assim: nossa, mas eu já comecei e não consegui finalizar. Meu amigo, volta que ainda dá tempo. Volta, porque Deus, o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele te prometeu. Aleluia! Você recebe essa palavra? Aleluia! Hoje não sou eu que vou ministrar a palavra, meus irmãos. Hoje eu dei apenas um aperitivo, um gostinho para vocês. Vem para cá a pastora do carisma, a pastora Daiane. Vem ministrar a palavra de Deus para as nossas vidas. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus nessa noite. Deixa Deus te usar, que eu sei que você tem algo específico para nos entregar essa noite. Amém, irmã? Glória a Deus. Aleluia. Pai, seja contigo, homem e mulher valente. Amém. Amém. Gente, o que aconteceu? O Espírito consumiu vocês? Foi? Vou falar de novo. Pai, seja contigo, homem e mulher valente. Amém. Melhorou. Glória a Deus. Glória a Deus por este louvor. Glória a Deus por esse aperitivo poderoso. E que presença maravilhosa nós desfrutamos nessa noite. Na verdade, desde a tarde, né, que a gente teve um momento de oração em línguas e já começou a fluir. E que o Espírito continue fluindo através da minha vida, porque eu creio que Ele tem uma palavra que vai fluir através de mim até o seu coração. Amém. Eu dei uns spoilers com a Gleice ali. Parece que vai dar bom. Amém. O Senhor falou muito comigo lá em Lucas 8, do 40 a 56. Amém? Amém. Vamos pôr ali para a gente acompanhar. Lucas, ele é bem extenso, mas ele fala de bastante milagres, bastante manifestação do poder de Deus. Eu vou ler na NTLH. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Jesus foi passando e foi fazendo milagres por onde ele passava. Então chegou ali um homem chamado Jairo. Ele era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse à sua casa. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua única filha, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisso, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Qual é o nome dessa mulher? Guarde esse nome. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e o tocou na barra da capa dele.
Logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Imagine, Jesus estava lá, um monte de gente, alguém com certeza tinha tocado nele. Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e está o apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então aquela mulher tocou de um jeito diferente. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo, se atirou aos pés de Jesus e, diante de todos, contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Glória a Deus. Jesus ainda estava falando quando chegou na casa de Jairo. Um empregado disse. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado e disse: seu Jairo, a menina morreu. Não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina e mais ninguém. Todos estavam ali chorando e se lamentando por causa da menina. Então Jesus disse: não chore. A menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver, se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem de comida a ela. Os pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contasse a ninguém o que havia acontecido. E é interessante porque primeiro começa ali com Jairo. Jairo era uma pessoa importante daquela época. Jairo era a pessoa em que as pessoas vinham pedir ajuda, vinham pedir instrução. E a mulher do fluxo de sangue estava apenas ali na multidão. Então, durante anos, aquela mulher estava sofrendo por aquilo. A filha de Jairo estava doente e essas histórias se cruzaram. E foi o que me chamou a atenção. Não está contando apenas 2 milagres. Está mostrando que Jesus transforma todas as pessoas que entram no seu caminho. Um homem chegou, esse homem tinha autoridade, era poderoso na cidade. E é interessante que ele fala ali no começo que ele praticamente implorou para Jesus ir com ele. Aí você imagina, você é o prefeito da cidade, pede para o apóstolo: apóstolo, pode, pelo amor de Deus, curar minha filha? Imagina que para a gente chegar até esse momento, para ele foi difícil. Porque muitas vezes é difícil a gente pedir ajuda. Então, acredito que o primeiro milagre ali foi essa humildade de Jairo de chegar até Jesus, de pedir: eu preciso de ajuda. Eu já tentei de tudo, mas eu sei que tem um homem que é poderoso para fazer o que eu preciso. E daí Jesus decide atender a Jairo. E eles vão ali no caminho para curar a filha de Jairo, que ela tinha 12 anos. No meio da multidão, acredito que Jesus deve ter feito outros milagres enquanto isso, mas tem uma mulher ali que está há 12 anos com um problema. Qual é o nome da mulher? E eu te pergunto: quantas vezes você foi chamado pelo seu problema? Quantas vezes você foi chamado pelo seu trauma, pela sua dificuldade, pelo que disseram sobre você, pelo que te acusaram, muitas vezes injustamente? Aquela mulher foi, provavelmente, pelos todos os anos que ela passou tendo aquilo, ela foi chamada de mulher do fluxo de sangue. E é isso que as circunstâncias, o inimigo, o mundo quer roubar de nós. Ele quer nos dar um nome que nós não temos. Mas porque as circunstâncias nos rodeiam, nos sufocam, muitas vezes nos oprimem, a gente acaba adquirindo aquela identidade do que a circunstância quer. Então a mulher... Amém? Então a mulher do fluxo de sangue, ela já tinha tentado 12 anos. Tinha tentado tudo. Recursos,
Já tinha esgotado todas as possibilidades. Mas ela ouviu ali que tinha um homem que podia curá-la. Mas naquela época, se você tocasse em alguém que estava doente, leproso, você se tornava impuro. Então ela não podia sequer tocar nele. Mas ela pensou, se eu tocar na barra da roupa dele? E se eu tocar na barra da roupa dele? Então Jairo, recapitulando, Jairo foi lá pedir ajuda para Jesus. Jesus aceitou e foi caminhando junto com Jesus e Jairo. Jesus estava caminhando, tinha um monte de gente para lá e para cá. Imagina que o calor, a muvuca, muita gente empurrando, gente gritando. E Jesus para. Eu senti que de mim saiu o poder. Alguém me tocou. Claro que alguém te tocou, você está no meio da multidão, não tem como alguém não ter te tocado. Eu senti que de mim saiu o poder. A fé daquela mulher era tão grande, que era tudo que ela tinha, que ela despejou tudo na barra da roupa de Jesus. E isso foi o suficiente. Então Jesus para tudo. Aí você imagina, você, Jairo, está desesperado, a sua filha está morrendo, você está no caminho para sua casa para ela ser curada. Aí vem uma mulher, do nada, para Jesus, para todo mundo. Imagina como é que a cabeça de Jairo ficou. Vamos, Jesus, a minha filha está morrendo, se a gente não chegar a tempo ela vai morrer. Meu Deus do céu. Enquanto Jesus está lá atendendo a mulher do fluxo de sangue. E aí ela fala, quer ver? Então a mulher, vendo que não podia ficar escondida, veio tremendo e atirou-se aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Se você tivesse uma chance, a última chance, talvez aquela seria a última chance da vida dela. Você ousaria se arrastar até o último segundo para tocar na barra de Jesus? Mas aqui vem um ponto interessante. Como é que era o nome dessa mulher? Como é que ela foi chamada na Bíblia? Porque é essa circunstância que dita quem você é, se você não tem identidade. Mas Jesus disse no versículo 48, minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Repita. Glória a Deus. Porque Deus não só curou ela, Deus restaurou a identidade dela. Porque ela não é a mulher do fluxo de sangue. E é assim que Deus fala para você hoje. Você não é o seu problema. Você não é a sua dor, você não é a sua doença. Você não é a sua situação financeira. Você não é o que dizem sobre você, um viciado, um abandonado, uma pessoa que ninguém gosta, ninguém te quer, ninguém te ama. Tem uma pessoa que te ama, que sempre vai te amar, sempre vai cuidar de você. Aleluia. E Ele te chama, meu filho. Aleluia. Então o Senhor não só curou aquela mulher de 12 anos de sofrimento, mas Ele restaurou a identidade dela. Porque Jesus, Ele é tão poderoso que Ele não faz uma coisa só. Ele nos transforma por completo. E então é muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Ela só queria ser curada, mas ela ganhou uma identidade. Ela ganhou um pai. Imagina Jairo, tá? Vamos, Jesus. Vamos, minha filha vai morrer. E nesse momento, chega um servo dele e fala: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. E aí? E agora? O que a gente faz? Jesus disse: não tenha medo, tenha fé. Ela ficará boa. Imagine que você é Jairo. Vamos correlacionar as duas histórias. Você está indo lá para Jesus curar sua filha. Só que o trajeto é interrompido por alguém. Não importa a pessoa, mas é interrompido. A gente pode pensar, se o trajeto tivesse sido interrompido por outra pessoa,
e Deus não tivesse curado a filha de Jairo. Temos várias suposições. Mas eu acredito, meu achismo é que aquele momento, com certeza, testificou a fé de Jairo. Porque ele viu o milagre ali na frente dele. Ele viu o poder de Deus naquele momento. E Jesus disse, não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. E quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele. Por que será que ele deixou só alguns discípulos? O pai, a mãe da menina e o pai da menina. Muitas vezes está tudo perfeito para o milagre acontecer. Às vezes ele é instantâneo, assim como a mulher do fluxo de sangue. Mas a circunstância não era nada favorável, tinha um monte de gente lá. Mas só que muitas vezes para o Senhor fazer milagre, Ele precisa ajustar o ambiente. Então, se tiver um ambiente cheio de incredulidade, cheio de ironia, que foi o que eles riram, porque lá na frente ele fala, eles contratavam pessoas para chorar, para se lamentar nos velórios naquela época. Então, estava um ambiente de dor e de sofrimento. E eles debocharam, porque Jesus falou que ela não estava morta, ela apenas dormia. Mas ele teve que ajustar o ambiente para o milagre acontecer. Não que ele não podia fazer o milagre acontecer naquele momento. Mas não era o propósito naquele momento. Porque ele não queria que todos vissem o que ele ia fazer. Mas também ele precisava que as pessoas que estavam ali tivessem unidade com ele para fazer a atmosfera do milagre. Porque muitas vezes o seu milagre não vai ser instantâneo, mas você precisa criar a atmosfera do milagre. Porque quando eu estava compartilhando isso com a Gleice, eu lembrei da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Que primeiro Deus fez o quê? Separou as pessoas em grupos. Então, muitas vezes o Senhor precisa de ordem para operar o milagre. Então, ele precisou que 3 dos seus principais discípulos, ele, a mãe e o pai, para operar aquele milagre. Vamos continuar aqui. Então, e o que também me chamou a atenção nessa mensagem foi que a mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos sofrendo. Se cruzou com o mesmo momento que uma menina de 12 anos estava sofrendo. Mas aquela menina de 12 anos, ela teve pai, ela teve mãe, ela teve toda uma estrutura. E a mulher do fluxo de sangue buscou por 12 anos. E a palavra de Deus diz, segundo o número 12 na Bíblia, ele descreve como governo. Então, essa história se cruza para que o governo de Deus fosse estabelecido. Tanto para as duas filhas se conectarem. Uma virar filha e a filha ressuscitar e se tornar um grande milagre. Aleluia. Aí caçoaram dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Amém. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela e os pais ficaram admirados. O ponto principal que eu quero chegar nessa história é que o caminho do milagre também é o caminho de formação. Porque muitas vezes o seu propósito não está no fim. Não está lá na linha de chegada. O seu propósito está no processo. O que acontece enquanto você caminha. O propósito de Jairo, o objetivo dele era curar a filha dele. Mas à medida que ele foi caminhando, o processo dele, ele foi ganhando mais fé. Ele foi ganhando mais confiança. E lá no começo, ele já ganhou mais humildade por pedir ajuda para Jesus. Ele viu um milagre. Ele foi aumentando a fé dele.
E a gente, muitas vezes, que nem a Calidiane fala, às vezes Deus demora, mas às vezes Deus não está demorando. Não é um atraso. Mas é para que o seu processo abençoe outras vidas. Amém. É que quando o Senhor está indo fazer o seu milagre, outras pessoas possam ser curadas, restauradas. Famílias restauradas através da sua família. Pessoas curadas através da sua vida. Vidas transformadas através do que você carrega. E identidades renovadas a partir do momento que você carrega Jesus no caminho. Isso, revelation, hein? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essas histórias se cruzaram e falaram muito sobre fé. Mas uma parte importante do que essa palavra falou é que o Senhor fez milagre na vida da mulher do fluxo de sangue. Deus fez milagre na vida da menina de 12 anos, a filha de Jairo. Mas Jairo só pediu uma cura. Mas ele ganhou a ressurreição. A mulher do fluxo de sangue só queria uma cura. Mas ela ganhou uma identidade. Aleluia. Esse é o poder de Jesus na minha e na sua vida. Amém. Porque Ele não dá só o que a gente pede. Ele dá infinitamente mais e além. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando nós estamos buscando por Ele, porque eles buscaram, Jairo insistiu, a mulher do fluxo de sangue buscou por 12 anos. Mas muitas vezes, quando no meio do caminho Jesus para, Jesus silencia, talvez seja para que outra pessoa seja abençoada através do seu chamado. Não, Deus não está em silêncio. Às vezes Ele está trabalhando, está retomando a sua identidade, está te ajustando no foco para que você tenha mais fé e vá mais longe. Porque Ele não quer só te curar, Ele quer restaurar a sua identidade. Ele não quer só te curar, Ele quer te dar uma vida nova e uma vida em abundância. Aleluia. E é muito melhor quando a gente faz. Glória a Deus. E é muito melhor o caminho quando a gente faz com o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Então que a gente prossiga nesse caminho que é Jesus. Então, para finalizar, o caminho testifica a nossa fé. No caminho, Deus não apenas realiza milagres. No caminho, Deus testa, fortalece, testemunha a nossa fé. Se Jesus tivesse sido direto, Jairo não teria visto apenas uma cura. Jairo teria visto apenas uma cura. Mas porque houve um caminho, ele viu uma cura, uma identidade restaurada, um testemunho, uma palavra de fé, uma restauração. O caminho revelou quem Jesus era. O caminho revelou quem Jairo estava se tornando. O caminho revelou quem Deus sempre trabalha, que Deus sempre trabalha além do que conseguimos enxergar. Amém. E eu quero deixar uma reflexão com vocês, que foi o ponto central de tudo que eu li em Lucas 8. Quem eu sou no caminho do milagre? A gente teve várias pessoas. Jesus, Jairo esperando, a mulher clamando, um discípulo aprendendo. Porque eles estavam aprendendo também naquele momento. Aprendendo que o tempo de Jesus era perfeito. Ou eu sou um pranteador espalhando incredulidade? E que ambiente eu produzo quando eu chego? A minha presença faz a fé das pessoas aumentarem? Ou faz o medo aumentar? As pessoas respiram a esperança quando eu estou perto ou apenas problema? Qual parte do meu processo Deus está usando para fortalecer outras pessoas? Talvez sua maior dor esteja formando o seu maior testemunho. Para a gente ter a noção de que quem será alcançado pelo milagre que Deus fará na minha vida? Sim, nós temos um propósito. Mas o propósito, como eu falei, não é a chegada. O propósito é o processo.
Então quem serei eu no milagre? Quem vou ser eu nesse processo? Eu vou ser alguém que vai aumentar a fé do outro? Eu vou ser alguém que vai se lamentar, que vai caçoar da situação? Porque muitas vezes eu me imaginei naquela cena. Se eu tentaria mais uma vez, se fosse aquela última chance que eu tivesse para ser curada. Se eu fosse os discípulos. Porque o discípulo falou, claro que alguém te tocou, olha o tanto de gente aqui. Mas eu acredito que eles tenham aprendido de que o Senhor não desperdiça recursos. De que Ele usa qualquer situação para gerar um milagre. Eu vou ser Jairo, que vou acreditar até o fim, que vou me humilhar, vou pedir ajuda. E vou até o fim para ver o milagre acontecendo. E vou receber muito mais. Porque a filha dele estava doente, estava só precisando de cura. Mas houve restauração, houve ressurreição na casa dele. Houve alegria numa casa que só tinha pranto. Que ambiente que eu estou gerando no meu processo, no meu caminho. Aleluia! E o principal, Jesus está no meu caminho. Você colocou Jesus no seu caminho, porque a palavra de Deus diz que Ele é o único caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o único caminho para uma cura, para uma restauração. Ele é o único caminho para o seu milagre. Ele é o único caminho para te dar a vida e a vida eterna. E Ele faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Então talvez hoje você esteja ansiando por alguma coisa, pedindo alguma coisa, lamentando por algo. Mas pense também, quem eu vou ajudar com o meu testemunho? Quem eu vou alcançar com o meu estilo de vida? Com o que Deus tem feito na minha vida? Aleluia! Eu estou buscando somente aquilo que Jesus pode fazer? Ou eu estou buscando o próprio Jesus? Porque quem busca apenas um milagre pode se frustrar no caminho. Mas quem busca Cristo descobre que, mesmo quando o caminho muda, mesmo quando para, mesmo quando alguém atrapalha, que a gente acha que atrapalha, mas Ele continua sendo suficiente. Ele continua sendo o único caminho. Ele continua sendo a resposta. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Essa é a minha palavra. Vamos nos colocar de pé. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Eu quero que você feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e se pergunte nessa noite. Não precisa falar em voz alta, só mentalmente. Senhor, quem eu sou nesse caminho? Quem eu sou no caminho do milagre? Quem eu vou alcançar através do testemunho que o Senhor tem na minha vida? Quem eu posso alcançar com o que o Senhor já fez na minha vida? Talvez você esteja passando por um momento de dor, de angústia. Esse momento é difícil. A gente não consegue nem olhar para o lado. Mas como eu falei, quem busca Cristo descobre que mesmo quando o caminho muda, Ele continua suficiente. Você tem que buscar não só o seu milagre, não só a resolução, mas busca ao Senhor em primeiro lugar. E meus queridos, as demais coisas são acrescentadas. E que ambiente eu tenho gerado? Que ambiente eu tenho proporcionado na minha casa? Ambiente de briga, de frustração, de cobrança, de intriga? Um ambiente de cura, de alegria, de identidade restaurada? Um ambiente de salvação? Isso também serve para o seu trabalho, para qualquer lugar que você vá e esteja.
Declare comigo. Senhor, eu entrego o meu caminho nas tuas mãos. O Senhor, se o Senhor quiser me formar, antes de eu me responder, eu confiarei. Se o Senhor usar o meu processo para fortalecer outras pessoas, eu direi: eis-me aqui. Se o Senhor quiser mudar a minha identidade, antes de mudar a minha circunstância, eu recebo. Eu não quero apenas a tua bênção. Eu quero a tua presença no meu caminho, na minha chegada, todos os dias. Faz de mim um ambiente onde a tua vida floresça. E usa a minha história para que muitos conheçam a Cristo. Em nome de Jesus.